Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, quarto domingo do tempo comum, cor verde, nesse dia 29 de janeiro de 2022, temos para a nossa reflexão o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos no início do Sermão da Montanha, atentos aí à Palavra de Deus, apresentado por Mateus. Sermão da Montanha, Mateus apresenta capítulo 5, 6 e 7, esse Sermão da Montanha, que seria a constituição do novo povo de Deus, e começa com as bem-aventuranças. Podemos fazer um paralelo do movimento das bem-aventuranças com os 10 mandamentos. Lá, Moisés subiu a montanha, Jesus também subiu a montanha. Jesus leva uma multidão com ele, Moisés não, Moisés vai um pedaço, depois ele vai sozinho lá. Jesus aqui senta e fala sentado. Vendo Jesus a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. É o mesmo movimento de Moisés, só que Moisés sobe a montanha, senta e fica lá sozinho com Deus, o povo não vai. Aqui não, Jesus faz o mesmo movimento de Moisés e Jesus permite que as pessoas se aproximem dele. E Moisés apresenta os 10 mandamentos, Jesus apresenta as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, mas com 2 afirmações, assim dão 10 afirmações. São 10 afirmações, 10 mandamentos, 10 constatações. Jesus não dá leis, normas, mandamentos, regras. Jesus constata, olha para a multidão e constata o que está acontecendo. O que Jesus faz é, no mesmo contexto de Moisés na montanha, lugar de encontrar-se com Deus, Jesus constata o que está acontecendo. E ao constatar o que está acontecendo, ele vai dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A oitava é a mesma coisa, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas duas categorias de gente, pobre em espírito seria só o pobre material, aquele pobre de tudo, seria os anauim. Anauim são aqueles pobres que não têm nada, que a única esperança que eles têm é Deus. E não estamos falando de bandido, não estamos falando de gente humilde que não tem nada mesmo, gente simples que não tem nada mesmo, que a única possibilidade que eles têm é Deus. Se não for Deus, não vai. Se não tiver Deus, não tem jeito. E aí, o que nós constatamos? Esses dois têm. Mas no meio disso, não temos só gente que luta pela justiça e gente que é pobre de tudo, não. Que só tem Deus como esperança. Tem gente que está sofrendo, que está aflito. Tem gente que padece. É a mãe que perdeu o filho, é aquele que perdeu o emprego, aquele que perdeu a saúde, aquele que perdeu um ente querido, aquele que perdeu o sentido da vida. Gente que está aflito. E essas pessoas serão consoladas porque precisa de consolo.
Gente que vive na aflição, na angústia, na tristeza, tem que ser consolado. E Deus vai consolar, serão consolados. E é preciso dar consolo para quem vai ficando mergulhado na aflição. Por isso diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É preciso lembrar também, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A posse da terra não é através da violência, mas é da mansidão, da ausência de violência que a gente vai conquistando. Você pode observar numa família em que a mãe não é violenta, mas ela administra tudo com mansidão. Quem parte para a violência, parte para a guerra, parte para os conflitos, resolver tudo na base do grito, do tapa e da força, vai gerar morte. Mas quem vai vivendo na mansidão vai conquistar o mundo. E o mundo acaba sendo governado pelos mansos, não pelos violentos. Porque se todo mundo fosse violento, não haveria espaço nos presídios e delegacia, e não teríamos gente, poder militar para colocar todo mundo preso. Então, os mansos possuirão a terra. Aqueles que têm fome e sede de justiça vão ser recompensados. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que foram injustiçados, que foram enganados, que foram abandonados, que foram prejudicados pela injustiça, esses aí serão atendidos, serão saciados da sua fome. Aqueles que são misericordiosos não têm outra coisa a não ser receber misericórdia. Misericórdia está com o coração na miséria do outro. É ter o coração na miséria do outro. É sentir a miséria do outro no seu coração. Por isso o misericordioso só pode alcançar misericórdia. Aqueles que são puros de coração verão a Deus. E é bonito isso porque para ver Deus é preciso ter pureza de coração. É preciso ter coração limpo. É preciso ter coração sem feridas. É preciso ter coração puro, não poluído, não envenenado, não estragado. Então os puros de coração verão a Deus. E eu fico me perguntando o que seria um coração puro? Como conquistar um coração puro? Como é que a gente acha um coração puro? Como é que a gente faz com que o nosso coração puro, se nós vivemos num mundo tão poluído de ideias, falas, situações desagradáveis, complicadas? Por isso vivemos esses conflitos todos. Depois os que promovem a paz, que serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não são os que promovem a guerra, são os que promovem a paz. Não são aqueles que promovem fofoca, mas os que promovem reconciliação. Não são aqueles que vivem criticando para lá e para cá, mas são aqueles que procuram encontrar um diálogo para que a gente possa compreender melhor a vida. Por isso, esses aí que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Depois os da justiça, que terão o reino de Deus. E termina com duas sentenças: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A recompensa no céu e a alegria está no fato da gente suportar a perseguição por causa de Jesus. Está na ideia da gente suportar as injúrias, calamidades e tristezas, angústia, conflitos por causa de Jesus. E a recompensa não é aqui, a recompensa é no céu. Talvez aqui a gente é consolado, a gente conquista o mundo, a gente vê Deus, a gente vai ser saciado na nossa busca por justiça. É claro que a primeira e a oitava já é uma definição, o reino de Deus é de vocês. Quem luta pela justiça, o reino de Deus é de vocês. Mas suportar as perseguições, difamação, isso se dá às vezes na estrutura, no mundo, e às vezes se dá a gente mesmo que não quer, né? A preguiça, o desânimo, a falta de interesse, não nos quer, não nos ajuda, mas tudo isso nos garante uma recompensa no céu, não aqui. Por isso a gente tem que fazer o bem aqui, porque a gente quer ser bom, não porque teremos recompensa aqui. Por isso peçamos a Deus que sejamos bem-aventurados, que haja gente aflita, mas encontra consolo,
que haja gente mansa de coração, que a gente tenha mente de paz, que tenhamos sede e fome de justiça, que a gente não seja de forma nenhuma violento, que a gente possa promover a misericórdia no nosso meio, para que a gente possa encontrar aquilo que a gente precisa para esses momentos, mas, acima de tudo, que a nossa pobreza e a nossa luta pela justiça nos leve até o mundo de Deus. Porque se a gente aguenta tudo aquilo que vai infernizando a nossa vida, nós teremos uma recompensa no mundo de Deus, porque é para lá que a gente vai eternamente. Um abraço, até mais.